Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda para mais um vídeo lotado de boas informações. Meu compromisso é com a sua saúde, quero te ajudar a ter mais saúde, disposição, energia, imunidade. Quero te ajudar a alcançar a estética que você tanto deseja e quero ir além. Eu quero que você sustente as suas conquistas. Eu quero que você mude os seus hábitos, que você mude realmente o seu estilo de vida, tá certo? Vamos lá, vamos conversar sobre mudança na alimentação, sobre a verdadeira reeducação alimentar. Eu vejo que é muito importante a gente se abrir para mudança. E o primeiro passo, quando a gente quer mudar e a gente vai olhar para a alimentação, é pensar em comer comida de verdade, né? A comida que naturalmente a natureza entrega pra gente. A comida que está nas periferias do supermercado. A comida que é feita dela própria, que não tem lista de ingredientes, que não tem nomes estranhos nessa lista que a gente não consegue pronunciar. Não tem rotulagem, não tem código de barra. Quando a gente olha para ela, a gente sabe realmente do que ela é feita. Por exemplo, nas periferias do supermercado tem toda a feira. E na feira tem legumes diversos, verduras, raízes, frutas. Quando a gente olha para uma abobrinha, a gente sabe que é abobrinha. Quando a gente olha para uma maçã, a gente sabe que é uma maçã. Quando a gente olha para uma batata doce, a gente sabe que é uma batata doce. Então, comida de verdade é feita dela mesma. Não tem rótulo, não tem código de barra, não tem nem informação nutricional. Hoje a gente tem as informações para saber qual nutriente está mais abundante naquele alimento, mas é também um conhecimento aproximado, porque uma batata doce diferencia para outra batata doce, uma banana diferencia para outra banana. Por isso que a gente não precisa ficar bitolada em saber exatos números, as quantidades, tá? Quando a gente come o certo, naturalmente a quantidade que a gente come se ajusta. E só da gente tender a comer comida de verdade, independente se vai escolher até batata doce, banana, a gente já vai estar numa alimentação com menos açúcar, menos farinha, né? Com quantidades de carboidrato que o nosso organismo está preparado para lidar. O problema da sociedade é o abuso, né? Foram tantos anos abusando, né? Comendo massa o dia inteiro, pão o dia inteiro, bebidas açucaradas, sobremesas, que tem algumas pessoas que já estão intolerantes a metabolizar carboidrato, a metabolizar glicose. E aí, para reverter essa situação, pode ser que até batata doce, fruta, vai ser melhor evitar. Mas é quando o indivíduo já está metabolizando muito mal. Mas se a gente quer limpar a alimentação, buscar mais saúde, é só basear em comida de verdade. Nas periferias ainda, né? A gente tem um açougue, ali tem todas as carnes, de todas as partes, é muito natural, é muito saudável, né? A natureza não tem dessa de entregar uma parte que é muito saudável ou a outra faça mal. O alimento ele é excelente por inteiro e a gente tá adaptado a lidar com o colesterol, com a gordura natural. Então, quando a gente tende a comer bichos e plantas, feira e açougue, naturalmente a gente já fica muito mais saudável, porque é a verdadeira reeducação alimentar. É a verdadeira alimentação que a gente nunca deveria ter saído dela, né? Foram muitos anos de evolução e não tinha tanta modernidade, tantos alimentos da moda e produtos e caixinhas e latinha. Não, era comida do quintal da Bisa, né? Eu posso coletar comida, eu posso pescar comida, eu posso caçar comida. Então, quando a gente busca melhorar a nossa alimentação, o importante é incluir comida de verdade. Comida de verdade vai para a geladeira, ela é fresca, ela estraga rápido, porque é uma vida, é vida que gera vida. É diferente do produto que dura tanto tempo na prateleira, que vai para a despensa, né? Que tem tantos anos, conservante, flavorizante. Então a comida ela é feita dela mesma. Coxinha de frango é feita de coxinha de frango, o ovo é feito de ovo, o ovo é um alimento super nutritivo. Legume, berinjela é feita de berinjela, morango é feito de morango, abacate é feito de abacate.
Então, só da gente comer comida de verdade, a gente vai ter uma alimentação que é mais controlada em carboidrato. Eu gravei um vídeo contando tudo sobre os carboidratos, então eu indico que você assista. Mas eu vou dar uma revisada no que é carboidrato. Carboidrato é tudo que vira açúcar no sangue. Então tem carboidrato que é doce, como suco de fruta, mel, qualquer açúcar, demerara, orgânico, mascavo, colocou na boca, sente o adocicado, tem açúcar ali, tá? E vira realmente glicose. É um carboidrato que vira glicose no sangue. Quando você come um pão integral, um arroz integral, um feijão, um grão de bico, batata, mandioca, tapioca, polvilho, milho, eles não estão doces, concorda comigo? Como mel, suco de fruta, açúcar demerara, orgânico, mas eles também viram glicose no sangue. E é uma pegadinha para a maioria, né? Porque eles comentam comigo, Nutri, mas eu não como açúcar. Sim, mas a tapioca vira açúcar no sangue, o arroz integral vira açúcar no sangue, o trigo vira açúcar no sangue. Engana porque não tem o sabor doce. Mas esses alimentos são feitos de amido, e amido nada mais é do que glicose de mão dada com glicose, de mão dada com glicose, é um polímero de glicose. No intestino, essas ligações vão ser quebradas. E aí, o que vai subir no sangue, o que vai elevar a glicemia é a glicose. Então, diferente da complexidade, né, independente da complexidade, independente se é doce ou não doce, tem muitos carboidratos. E o carboidrato vai virar açúcar no sangue. Então, o problema é que a gente vem consumindo, né, aqui no Ocidente, muita preparação, muita bolacha, muito biscoito, muita massa, muito açúcar de todos os tipos, bebidas açucaradas e geleias e granola e cereais. E a gente passou a comer esse monte de açúcar, porque lembrando, todo carboidrato, mesmo que não seja doce, vira açúcar no sangue, quando foi declarado precipitadamente que a gordura natural dos alimentos faz mal, que ela deposita ali diretamente na nossa artéria e com isso já provoca doença cardíaca, o que não é verdade. E aí, quando a gente passou a fugir das carnes gordas, a gente passou a fugir da gema do ovo, do queijo gordo, do leite integral, a gente começou a comer muito mais farinha, muito mais açúcar, muito mais grãos. E se a gente analisar, né, muitos estudos mostram que nos últimos 50 anos aumentou muito as doenças da modernidade. Diabetes, hipertensão, obesidade, gordura no fígado, Alzheimer, câncer. Então tá relacionado assim com a nossa alimentação e também com o estilo de vida, né? Sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né? Quanto mais a pessoa comprar fichas para desenvolver uma doença, ela aumenta a sua possibilidade, né? Então é muito importante que a gente olhe para o estilo de vida, tá? Mas agora falando da alimentação, essa alimentação é muito moderna. E a nossa genética, ela não tá adaptada para lidar com esse monte de farinha, esse monte de açúcar de 3 em 3 horas, com essa fobia absurda da gordura, certo? Então eu quero que você volte a comer naturalmente o carboidrato, se você não tá metabolizando mal esse carboidrato, mas faz diferença comer um carboidrato da mandioquinha, o carboidrato da uva, do melão, da melancia, do que ficar comendo salgadinho, bolacha recheada, cookie amanteigado, né? Esfirre, salgado de todos os tipos e pães. Então a verdadeira reeducação alimentar é uma alimentação que é mais controlada sim em carboidrato. Porque esse lance de ter carboidrato o tempo todo na dispensa, sabe, lotada, é novo. Antes não era assim, a gente não tinha dispensa, não tinha conveniência, não tinha comida na farmácia, né? A gente não tinha supermercado, a gente teria que se movimentar para coletar, para pescar, para caçar. Então hoje é muita farinha, muito açúcar, e isso só é possível depois da Revolução Industrial, né? Com as indústrias produzindo muito dessas coisas, e é uma matéria-prima barata, certo? Só é possível depois da agricultura, que veio o cultivo do amido, que é esse carboidrato que não é doce, né? A domesticação das plantas também não é tão antigo na nossa alimentação assim. A agricultura já é mais nova, é numa alimentação mais nova, mas principalmente agora, nos últimos 50 anos, porque não é só grãos, né?
é também farinha, é também bebida açucarada e açúcar de todos os tipos, certo? Então eu costumo dizer que na natureza também não tem panela de pressão para ficar fazendo mandioca, batata doce todos os dias, inhame, cará. E as frutas, elas se proliferam em épocas. Então, por exemplo, no verão, as frutas elas se proliferam mais para a gente até ganhar um pouquinho mais de energia no corpo para sobreviver no inverno. Então eu sentaria, sei lá, num pé de manga e vou comer manga até a testa, mas depois não encontro manga por um bom tempo. Olha a sazonalidade da natureza, né? Então a gente deveria obedecer isso. Hoje a gente vai no mercado, tem todas as frutas, o ano inteiro, grandes, suculentas, doces. E aí, como se não bastasse, né? Ao invés de comer a fruta, as pessoas ficam espremendo a fruta em copos de suco de fruta. Sim, mas não tem adição de açúcar. Sim, mas a fruta tem o seu açúcar natural. Então, se você ficar espremendo 6, 7, 8 laranjas, você está concentrando o açúcar de cada laranja em um copo. E aí, ao espremer, você também exclui a fibra. Com isso, a sua saciedade é menor. Então é melhor que você coma a fruta com bagaço, não que você fique bebendo um monte de suco de fruta. Então as pessoas acham que estão certas e que faz bem escolher suco 100% fruta, sem adição de açúcar. Mas em um copo vai ter 30 gramas de carboidrato, 35 gramas de carboidrato, 40 como no suco de uva integral. Você não comeria tanta uva se você estivesse mastigando. Agora, tomando, dando goladas, vixe, fica fácil passar rapidamente e extrapolar nessa quantidade. Do mesmo jeito com a laranja, a gente chuparia 2, 3, 4, mas não 14 em 2 copos de suco. Tomar 2 copos de suco é rapidinho. E ainda mais porque essa caloria líquida passa rapidamente. E o importante é que a gente mastigue. Né? As calorias foram feitas para a gente mastigar. O líquido é para a gente se hidratar, por isso que a água não tem caloria, tá certo? Agora as pessoas também ficam abusando muito nessas bebidas açucaradas. Então, gente, a verdadeira reeducação alimentar é uma alimentação, sim, que tem os seus carboidratos mais reduzidos, controlados, não é 100, é mais reduzido. Que também consumia sua gordura natural, afinal, a gema do ovo está presente no ovo, a gordura está presente na carne, a gordura está presente na azeitona, a gordura está presente no coco, no abacate, no amendoim, nas castanhas. O alimento natural tem a gordura natural e a gente está adaptado para lidar com essa gordura natural. Quem ainda fala que a gordura entope a artéria e aumenta a doença, não sabe o que está falando, porque tem tantos experimentos mostrando que a gordura não aumenta risco cardiovascular, que o que aumenta risco cardiovascular é estilo de vida ruim, principalmente. Olha só como a natureza é perfeita. Quando a gente nasce, o primeiro alimento que o bebê, que o neném tem contato é o leite materno. E ele é lotado de gordura saturada, de gordura natural, colesterol. Você acha mesmo que a natureza, que a mãezinha desse bebê produziria um alimento que seria danoso para o seu filhote? Jamais. A gente lida bem com gordura natural. Então foi um grande erro, foi um pecado muito grande na nutrição, porque até hoje tem muitas pessoas fugindo da gordura, só comendo carne magra e leite desnatado e requeijão light, e com isso pão integral, torrada integral e cereal e granola. Esse é um mito que precisa ser quebrado. Não, a gordura ela é bem-vinda. Agora esse monte de grão integral, muitas vezes é desnecessário. Grãos não são essa bola toda. Eles não são ricos em valor nutricional. Não estou dizendo que você não possa consumir. Eu só não concordo em ser a base da sua alimentação. E a pirâmide convencional orienta que os grãos, os cereais, as batatas sejam a base da nossa alimentação. Só que claramente não está dando certo. As pessoas estão cada vez mais doentes nessas doenças que eu comentei com você, que é de estilo de vida ruim, diabetes, obesidade, gordura no fígado, Alzheimer, tudo está interligado. E o que mais aumenta risco cardiovascular é esse excesso de insulina, que é o hormônio fabricada pelo pâncreas quando a gente consome muito carboidrato. Então a gente tem ali um elefante para olhar na sala, uma causa principal.
E às vezes a pessoa fica com medo de comer banana, medo de comer abóbora, mas não tá olhando pro biscoito que come o tempo todo, pro pão que come com frequência, pra massa, pro doce, pra bebida açucarada. Olha só, para raciocinar se não faz sentido. Como é que era a alimentação da Bisa? Será que ela ficava fazendo pão todo dia e tinha bolo todo dia? Ela fazia um pão caseiro que fermentava dias de fermentação natural para aquele momento especial. O refrigerante era bem eventual, a sobremesa, um bolo para aquele almoço de domingo. O problema, minha gente, é a frequência que as pessoas vêm consumindo farinha, açúcar. É só você olhar para o lado, as pessoas acordam comendo salgadinho, comendo salgado com refrigerante, né? Consumindo doces e milkshake, sorvete, açaí com leite condensado todos os dias. E tá claro demais pela nossa vivência e pelos experimentos, pelos estudos também, que isso é o principal agravante para complicar a nossa saúde. Então a gente precisa olhar para esse básico, sabe? Para aquilo que está mais nos inflamando, tá certo? E aí a comida da Bisa tinha sim a batata, tinha um arrozinho, um feijão, poderia até ter, mas também ela fazia os ovos ali na manteiga, o frango assado, cozinhava na banha, tinha muito menos produto industrializado, né? A comida ia muito mais para a geladeira, a despensa era mais vazia. Não tinha essa facilidade de achar um monte de doce, um monte de chocolate, um monte de proposta atrativa. E o problema é o açúcar com a farinha, com o sal e a gordura hidrogenada, tudo misturado, que dá um êxtase de prazer muito grande. Então não é que a gente é fraco, não é que, cara, isso é muito gostoso. Então eu preciso estar atenta, porque se eu me deixo levar, eu vou comendo cada vez mais dessas tranqueiras e vou perdendo um controle. Então, em outros vídeos também eu contei que eu precisei ali, ó, de um reset, né? De dar um tempo, de viver uma abstinência para aprender a consumir e considerar quando eu quiser, com controle e com limite. Mas no início, bastava ali um pedacinho que desencadeava o meu descontrole e eu percebi que me afastar era a melhor coisa que eu poderia fazer por um tempo. Talvez você consiga comer com moderação e vá reduzindo. O importante é você se movimentar de algum jeito e buscar aquilo que funciona para você, né? Buscar o autoconhecimento, buscar qual estratégia é mais válida, né? Se é uma alimentação bem baixa em carboidrato, se é moderada em carboidrato, ou até com mais carboidrato, se você tolera, se você não tem resistência à insulina, se você não tem essas doenças da modernidade, talvez você possa comer mais carboidrato se você não quer emagrecer. Mas o carboidrato natural importa, o carboidrato certo importa. Então, ao olhar para um alimento, eu quero que você pense, é comida de verdade ou é receita ou produto industrializado? Porque receita, mesmo que seja a avó que faz, é a farinha, com açúcar, com óleo vegetal. A gente deve comer a fruta, deve comer a mandioca, tá? Certo? De repente até comer a espiga de milho, não ter o milho em forma de farinha, né, que é o fubá, para fazer o bolo de fubá. Então assim, ao olhar um alimento, perceba comida de verdade versus preparação produto industrializado. Então, se você tolera mais carboidrato, vamos comer arroz, feijão, carne, salada de tomate, fruta, castanha, coco, queijo gordo. A gordura natural faz bem, lembra, tá? Claro que nada é à vontade. Tá com fome? Vamos comer. Sem fome, respeita. Também não precisa ficar comendo de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Como é que era até 2005? Não eram 3 refeições principais? Então esse lance de ficar comendo muito frequente tem muito a ver com uma indústria que quer que a gente coma pacote, barrinha de cereal de 2 em 2 horas se precisar. Ah, você tá trabalhando? Ah, não tem como você agora comer de repente um ovo aqui numa salada gostosa, um bife? Eu te dou a torradinha integral, a bolachinha integral, tá certo? Mas lembra, olha a lista de ingredientes da torradinha integral. Torrada integral é comida? Tem pé de torrada? Não, é uma receita, já é um produto industrializado, é um preparado,
tá? Então, assim, são muitos ingredientes juntos que despertam um prazer muito grande. Então, se você tolera mais carboidratos, siga uma alimentação de até 35% das suas calorias totais vindas de carboidrato, 40%. O que eu discordo é seguir uma alimentação com 70% de carboidrato, 80% de carboidrato. Eu acredito que a base não deve ser os cereais. Se você está metabolizando bem carboidrato, coma mais proteína, peixe, ovos, frango, legumes, verduras, frutas. E aí o cereal é ali, ó, uma cereja do bolo. Se você não tem inflamação no corpo, não tem doença autoimune, não tem problema com açúcar no sangue, insulina tá baixa. Mas a base da alimentação, isso tá nitidamente errado. Então, ao olhar teu prato, se você tá saudável, coloca um tanto lá da sua proteína, do seu peixe, da sua carne, um tanto bom de legume e um outro tanto menor de arroz, feijão, de mandioca, de batata, de uma fruta na comida se você gosta, certo? Tudo bem? Então seria uma proposta baixa em carboidrato, mas não tão baixa assim, moderada. 35% das calorias totais vindas de carboidrato, 40% das suas calorias totais vindas de carboidrato. Agora, se você realmente quer emagrecer, se você sente muita fome, quer melhorar a sua saciedade, coloca ali das calorias totais 25, 26% vindas de carboidrato, que já é uma alimentação com carboidrato mais controlada. E aí, isso vai dar o quê? 80 gramas de carboidrato no dia, 100 gramas de carboidrato no dia, de repente 70 gramas de carboidrato no dia? Pode ser. E aí, vai caber banana, vai caber abóbora, vai caber um arrozinho com feijão. Você só precisa ter controle com a quantidade. Então, se você quer emagrecer, o ideal é você seguir até uns 25% das calorias do dia vindas de carboidrato. Então, você entende que essa proposta, que é mais controlada em carboidrato, é um espectro? Que depende das suas condições de saúde, depende de onde você está, onde você quer chegar, qual o seu objetivo, você quer ganhar massa, você quer performar, você quer emagrecer, quais as inflamações do seu corpo, quais as queixas, o que você sente, você tem alergia, sua imunidade é muito fraca, você tem rinite, sinusite. Se sim, eu vou priorizar que esses carboidratos venham das raízes. Batata, batata doce, mandioca, fruta de todos os tipos, tá certo? Por quê? Porque o grão ele tem antinutriente, a não ser que você tope deixar de molho, fermentando 24 horas até 72 horas para fermentar essa toxina na água e não no seu intestino. Tudo começa no intestino, a porta de entrada é o intestino, então o importante é a gente acalmar esse intestino, contribuir que a microbiota fique vedadinha, lacrada, porque, né, se a gente tem um contato com toxinas, fitato, lecitina, glúten, que são as toxinas presentes no grão, isso também vai contribuindo com a abertura desse intestino, né, com a permeabilidade intestinal, que seria o leak gut, essa microbiota mais fragilizada, certo? Então é muito importante o olhar para o indivíduo, o olhar para o contexto, para tudo que está acontecendo, tudo que você está sentindo, certo? Então, dá pra gente analisar e ter várias propostas controladas em carboidrato. Talvez você vai ficar numa proposta mais solta, porque você não tem indicativo para ficar tão baixo em carboidrato. Tudo bem, vai dar para comer quase à vontade fruta, batata, mandioca, raiz. Talvez você já quer emagrecer, então você vai colocar em uma refeição no dia, 2 refeições no dia, naquele horário que você sente mais vontade, né? Depende também se você está metabolizando bem carboidrato ou não, mas com 25% das calorias vindo de carboidrato, também é possível ter um emagrecimento otimizado, tá certo? Agora, se você já é uma pessoa que está com resistência à insulina, suas células não estão captando legal glicose, essa glicose está começando a despencar no sangue, que é um sintoma, né? O fígado está começando a acumular gordura, o pâncreas também, na musculatura, e aí o pâncreas acha que é falta de insulina, aí ele produz mais insulina para tirar esse açúcar do sangue e colocar na célula. Ele vai empurrando para dentro da célula, vai empurrando. Mas chega uma hora que essa quantidade de insulina ela vai estar tão alta e de alguma forma a resistência vai estar muito severa e a célula não vai querer receber essa glicose.
Então, quando eu produzo muita insulina, eu tenho dificuldade de emagrecer. Porque a insulina é um hormônio que tende a acumular de energia, ou acumular de gordura e bloqueia a queima de gordura. Assim como deixar a pessoa retida, aumentando a sua pressão, insulina alta não permite que a gente desinche, que elimine o excesso de água e sódio. Aumenta a síntese de colesterol no fígado, é uma função da insulina, aumenta a produção de triglicerídeos, tá? Muitas pessoas acham que a insulina só tira o açúcar do sangue e coloca na célula, mas ela também tem outras funções. Se for o seu caso, se você tem já a produção de insulina muito aumentada, você está em resistência à insulina, se você tem gordura no fígado, se você é hipertenso, se você é diabético, você já precisa de uma proposta mais baixa, sim, de carboidratos. 60, 50 gramas de carboidrato no dia, 40 gramas de carboidrato no dia, é por um tempo, até reestabelecer saúde, reorganizar a sua saúde, e aí depois você mantém a qualidade, solta um pouquinho mais. Então, quem precisa de uma proposta mais baixa em carboidrato, já entra na questão do tratamento, né? É um tratamento, porque por muitos anos abusou tanto que aí a célula gordurosa, a musculatura, o fígado, o pâncreas desenvolveram até resistência. A resistência é um mecanismo de proteção. Não para de entrar glicose, dá uma segurada. E aí, mesmo que a insulina está sendo produzida de forma abundante, essa glicose começa a parar no sangue. Mas, gente, tá vendo que assim é um continuar da resistência à insulina? Né? O pâncreas vai aumentando a insulina. Beleza. Aí eu já tenho menos receptividade na célula, eu vou aumentando resistência. Com isso eu vou formando a gordura no fígado. O pâncreas vai tendo gordura também, que são as gorduras nos órgãos, que é mais perigosa. E aí essa insulina vai aumentando a sua produção, vai forçando para entrar nesses órgãos, na célula gordurosa. Chega uma hora que a insulina, por mais que ela está sendo produzida em abundância, não adianta, agora não vai entrar mesmo, você me forçou por muito tempo. Então, subir a glicose no sangue, descompensar, ter o diabetes, que é o diagnóstico dessa glicose, começando a descompensar no sangue, é o extremo, é a continuidade da mesma causa, excesso de insulina. Por isso que eu vejo que é muito bacana que você não espere ficar diabético, que você não espere ter doenças, gordura no fígado, hipertensão, Alzheimer, câncer, né? Que nada mais é que essa alteração metabólica. Não espere, já cuida da sua saúde. O ponto de partida de qualquer dieta é nutrir o corpo. Não espere estar obeso, não espere estar doente para precisar olhar para sua alimentação com mais carinho, com mais respeito, entendendo que é o combustível que rege a sua vida. Então, diabetes é o continuar de uma mesma causa. É o extremo final, tá? E tem pessoas que vão achando que é bobeira, né? Que o diabetes não é perigoso, mas termina em cegueira, amputação, hemodiálise, porque os rins já complicam, né, o seu trabalho e começa a complicar a saúde renal. O corpo inteiro sofre. Então, mesmo que você use medicamento para tirar esse açúcar no sangue, não adianta colocar debaixo do tapete. O teu corpo está lotado de energia acumulada. Então, é muito importante esvaziar esse acúmulo de energia. Deixa ir embora. Como? Diminuindo, controlando os seus carboidratos. Como? Espaçando as refeições. Se adaptando, de repente, a fazer um jejum intermitente, mesmo que seja menor. Mas é importante esvaziar o trato gastrointestinal para que você dê tempo para o teu corpo utilizar as reservas, certo? Então, a mesma pessoa saudável, mesmo um atleta, ele não deve ficar comendo farinha, açúcar, óleo vegetal, industrializado, um monte de álcool. Não! O atleta, ele também é um indivíduo, ele também é um humano. Quantas pessoas, depois que aposentaram, que eram atletas, começaram a desenvolver diabetes, hipertensão? Porque como diminuiu, né, a produção de energia, porque o exercício diminuiu ou parou com a prática de exercício, só que não diminuiu a entrada de energia, desse monte de açúcar, esse monte de carboidrato, aí a pessoa fica doente. Então o atleta também se beneficia em comer comida de verdade, em usar os carboidratos naturais, comer mais controlado o carboidrato e aumentar a gordura natural para aumentar a flexibilidade metabólica. Isso para o atleta é muito importante, porque ele não gira só no carboidrato, ele ensina o corpo a girar na gordura também.
E a gordura, ela é um ótimo componente que dura mais tempo, ela queima mais devagar, né? Ela queima por mais tempo, mais devagar. Priorizar as proteínas. Gente, e eu comecei o vídeo de hoje falando, coma comida de verdade. Então, se você tem que fazer muito baixo em carboidrato, ou se você pode comer arroz e feijão, legume, fruta, raiz, ok, coma comida de verdade. Não vai encanar com detalhe, sem antes tirar os sucrilhos, sem antes tirar esse monte de geleia, esse monte de cereal, esse monte de grão, tá? Esse monte de farinha. Coma comida de verdade. Legumes, verduras, frutas, carnes, ovos, laticínios integrais, castanhas. Gente, vamos aprender a respeitar mais o nosso corpo, tá? Olha só, ele tá comunicando que não tá legal. Cara, dor, sabe, no corpo, inflamação das articulações, imunidade baixa, renite, sinusite, bronquite, dermatite, o corpo tá comunicando. É que a gente é teimoso e não escuta. Não espere estar doente, não espera estar obeso para olhar para sua alimentação. O ponto de partida de qualquer dieta é nutrir o corpo. E para de ficar pensando ou falando, estou de dieta, não estou de dieta. Cara, se você estiver comendo coxinha o dia inteiro, essa é sua dieta. Dieta é sua alimentação. Cuida do que você está colocando para a boca. Olha o seu estilo de vida. Se preocupa mais com você, tá? Porque depois não adianta chorar por todas as escolhas mal feitas. O que aconteceu com a minha vida? Cara, hábito, aquilo que você mais praticou. Aprende a olhar para você, honra a sua alimentação. Você não vai se alimentar bem só para emagrecer, só para para não ficar doente. Não, é para você ter potência de vida, disposição, imunidade. Vamos comer comida de verdade. Legumes, verduras, frutas, raízes, carnes, ovos. Se você precisar realmente dar uma diminuída na fruta e raiz, porque abusou por muito tempo, né? Faça isso por um tempo. Quem sabe depois você possa voltar a comer, tá? Então, assim, não é sem carboidrato, é voltar para a verdadeira alimentação que a gente nunca deveria ter saído. Essa é a verdadeira reeducação alimentar. E só de eu tirar pacote, farinha, açúcar e bebida açucarada, eu vou estar naturalmente mais baixo em carboidrato. O problema é o nome, o problema são os mitos, o problema são os profissionais que não estudam o assunto. Mas as evidências estão aí, ó. São muitos experimentos, tem vários ensaios clínicos randomizados, né, que é a prática conduzida na ciência, mostrando que não é perigoso fazer uma alimentação controlada em carboidrato que otimiza a gordura e proteína, que são os nutrientes essenciais que o nosso corpo precisa. Tá certo? Acorda, é a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém se você achar que pode ajudar. Me fala se você gostou, se minha linguagem é fácil para você, se você está conseguindo me compreender. Me passa sugestão de próximos vídeos, porque o meu compromisso é te ajudar e quero te ajudar a ser a melhor versão de si mesmo.